Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula na plataforma Enem 360. Hoje nós vamos falar sobre o Enem, revisitar o Enem 2019, mas antes disso, eu queria pedir a vocês para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, compartilharem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal Enem 360 e não esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam acompanhar os conteúdos diários que estão disponíveis no canal. Bom, vamos então à nossa aula, né, a esse retorno no Enem 2019 para que a gente possa conhecer um pouquinho do perfil da prova e trabalharmos alguns conceitos importantes com relação à proposta do Enem 2019, que falava sobre a democratização do cinema no Brasil. Vamos lá. Para começar, a gente está diante de um tema extremamente surpreendente para muitas pessoas, porque trabalhava com um aspecto extremamente específico que era em relação ao cinema. Enfim, vamos à leitura dos textos para que a gente possa entender como esse tema foi construído e de que maneira o candidato deveria construir a sua reflexão a respeito das ideias contidas nos textos. Vamos lá. O texto 1 fala sobre: no dia da primeira exibição pública de cinema, dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração durante já quase um século. Bom, então essa reflexão, na verdade não exatamente uma reflexão, mas lançou-se uma pergunta, né, para o leitor e em cima da história dos primeiros indícios de exibição pública do cinema na França. O texto 2 fala o seguinte: Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Então, aqui a gente tem uma definição de cinema feita por Edgar Morin, na qual ele coloca, né, a função, o papel social do cinema, que seria uma espécie de representação de realidade. Seguindo, a gente tem no texto 3, a banca do Enem ofereceu um texto, né, híbrido, né, onde a gente observa a linguagem verbal e não verbal, e o título do texto é Da Telona para as Telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. E aí, esse texto, ele traz... nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros e vai trazendo dados estatísticos sobre informações ligadas diretamente aos filmes, né, à transmissão dos filmes e, por exemplo, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, 17% da população frequenta o cinema no total,
19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema e 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na TV, que é um dado bastante curioso, né? E vai de encontro à ideia de democratização. Ou seja, no momento em que são pessoas que foram ao cinema e supõe-se que não mais estão indo ao cinema, alguma coisa aconteceu. Então, essa ideia, essa palavra da frase tema, chamada democratização, é extremamente importante na compreensão do foco pretendido pela banca do Enem. Vamos lá. Bom, texto 4, vamos lá. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Olha que interessante, a geografia do cinema, quer dizer, como é que isso aconteceu? Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas, gente, em quase 25 anos, né, um pouco menos de 25 anos, houve uma redução drástica de 3.300 salas para 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas está em 70º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Bom, essa parte do texto que fala que foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades, ela pede a questão, ela justifica ou ela reforça essa ideia da democratização que está tão clara na frase tema, né? Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal assistidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, gente, o que acontece na leitura desse texto 4 é a percepção, o candidato tem que perceber que esse texto 4, ele traz informações muitíssimo importantes, né? A gente tem, em menos de 25 anos, uma redução de 3.300 salas para 1.000 salas e em pouco menos tempo tem-se as atuais 2.200 salas, porém concentradas nas regiões onde existem pessoas mais abastadas em termos financeiros e nas grandes cidades, ou seja, as pessoas não privilegiadas ou menos privilegiadas e os moradores, né, as pessoas que moram no interior, e ele cita especificamente aqui o Norte e o Nordeste, são regiões que não são contempladas com o espaço do cinema. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, refletir e, para o candidato que estava fazendo a prova, associar diretamente ao conceito de democratização que está presente na frase tema. Vamos lá. Análise dos elementos. O que a gente vai fazer hoje, né, especificamente com uma redação nota 1000, né? Toda semana a gente tem trabalhado com uma redação nota 1000, mas
com diferentes focos. Nós já trabalhamos uma redação nota 1000 observando o repertório selecionado pela candidata. Nós já trabalhamos uma redação nota 1000 focando na conclusão para que vocês pudessem ver como aquele candidato construiu a conclusão proposta de intervenção dele, né? Com aqueles componentes todos que estão inseridos na conclusão proposta de intervenção, que são esperados pela banca do Enem, que o candidato use. E hoje, então, a gente vai ver elementos ligados ao conceito de coesão textual, que é a competência 4, mas isso a gente vai falar um pouco depois. Hoje eu vou trazer para vocês alguns elementos de coesão, sejam conectores, sejam palavras que estabelecem coesão. A gente sabe que na língua portuguesa nós temos vários tipos de coesão, né? Então, a gente vai ver alguns desses componentes, alguns desses recursos coesivos de que os candidatos se utilizam e bem utilizam para compor as suas redações. E especificamente eu trouxe uma redação nota 1000 para que vocês observem esse uso adequado de conectores. Isso não significa que nós só podemos usar esses conectores ou construir frases que tenham esses conectores, de modo algum. É só para vocês observarem como se faz bom uso de conectores. Lembrando que cada um de vocês tem o seu repertório, cada um de vocês vai lançar a mão do tipo de coesão que for mais confortável, com a qual vocês mais se identificarem ou com as quais vocês mais se identificarem. Então, isso que a gente está fazendo aqui, esse trabalho de trazer uma redação nota 1000 e observá-la sobre um determinado aspecto, é só para você ver que não há mistério, né? Justamente para a gente desconstruir esse mito, esse mistério de que é uma coisa, né? Um bicho de 7 cabeças, porque não é. O que é importante é que o candidato tenha conhecimento, tenha bagagem, tenha autoria e seja capaz de refletir sobre um determinado tema. Independentemente do tema que caia, você se sentir capaz de produzir um bom texto utilizando de todos os recursos que a língua oferece. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com elementos de coesão, sejam conectivos, sejam palavras de coesão, sejam sinônimos, enfim, a gente vai trabalhar com alguns desses termos para que a gente possa observar como é que essas orações, como esses períodos são ligados entre si e entre os parágrafos, tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo desse texto, a gente vê logo no começo o conectivo, a locução conjuntiva, né? Apesar de. Então, no Brasil, apesar de a Constituição Federal, né? Você tem aí uma relação de concessão muito interessante, estabelecida por meio do uso do conectivo da locução conjuntiva, apesar de. Bom, na sequência, vocês vão observar que, olha só, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário, gente, olha que interessante, dessa forma, ele faz uma relação com o que foi mencionado anteriormente, sem repetir tudo e tornar o texto cansativo, desagradável à leitura, enfim. E aí ele usa, inclusive, outra que não está marcada aí, mas a gente começa a refletir. Esse cenário, qual cenário? Esse que ele descreveu anteriormente, né? Comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino a fim de, e aí estabelece uma relação de finalidade, né, bem clara logo na introdução, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Então, a gente percebe bons usos de conectivos que fazem parte do nosso universo de falantes da língua portuguesa e autores de textos, né? Nós somos autores dos nossos textos. Bom,
Ele começa o parágrafo seguinte usando o termo efetivamente. É notório o desacordo que existe entre o que é assegurado pela Constituição e a realidade do país, uma vez que muitos municípios não possuem cinemas. Então, ele estabelece aí uma relação de causa a partir da conjunção, né, da locução conjuntiva, uma vez que. E aí segue, né? Muitos municípios não possuem cinemas ou espaços destinados à exposição de filmes, séries e documentários. Esse nefasto paradigma, ou seja, aqui ele está se referindo ao que ele descreveu anteriormente, que é uma forma dele mencionar o anterior sem repetir a expressão, repetir o referente, fazendo com que o texto perca a sua fluidez. Atesta, sobretudo, uma grande desigualdade no acesso à cultura do país, tendo em vista que em grandes cidades, como o Rio de Janeiro, o cinema é mais valorizado. Além disso, e aí ele usa uma expressão que traz à tona a ideia de adição, né? Vale ressaltar que tal desigualdade fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual assegura a produção cultural e lazer como um direito de todos. Logo, e aí ele apresenta isso tudo e entra num processo de conclusão do componente desenvolvimento 1. Logo, é fundamental que o poder público desenvolva medidas como, e aí ele traz um outro conectivo, um conectivo de exemplificação, né? Um exemplo, o conectivo como, que traz à tona essa ideia da exemplificação, como a construção de espaços destinados aos espectadores, com o intuito de, e aí ele de novo lança a mão de uma finalidade, de uma ideia de finalidade a partir da expressão com o intuito de. Iniciando o próximo parágrafo, ele utiliza o termo ademais, que também traz à tona essa ideia de soma, né, de informações. Outro fator preponderante é que, apesar da modernização do universo cinematográfico, e aí ele traz também uma outra ideia de concessão, né, traduzida pelo apesar de, pelo embora, pelo ainda que, pelo mesmo que, né? E na sequência ele segue o texto dele. Muitos brasileiros não conseguem arcar, por exemplo, com o custo do ingresso ou até mesmo o espaço destinado à exibição de filmes, como shopping center, é distante do local onde essas pessoas residem, inviabilizando assim, olha a ideia da conclusão, o acesso à cultura previsto na Constituição. Bom, gente, a reprodução, eu reproduzi o texto tal como ele está, foi um texto nota 1000, e eu estou trazendo para vocês, só para quem está chegando agora, elementos que compõem a coesão textual, seja entre os parágrafos ou seja intraparágrafo, tá? Esse panorama conflituoso, qual panorama? O que ele se refere anteriormente, né? Explicita a necessidade das instituições de ensino em atuar de forma mais efetiva, promovendo, por exemplo, noites de filme na comunidade que sejam gratuitas, a fim de, olha de novo a ideia da finalidade, né? Democratizar o acesso ao cinema, sendo essa uma forma de entretenimento da população, bem como de transmissão de conhecimento. Então, ele traz aí uma ideia também de adição a partir do uso da expressão bem como. Vamos lá. E aí ele entra na conclusão, usando um conectivo de conclusão, portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante replanejamento orçamentário que viabilize a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios, com o propósito de, olha que diversidade de conectores e locuções conjuntivas que ele utiliza para trabalhar a ideia de finalidade ao longo do texto dele, né, ao longo dos parágrafos que ele apresenta. E que, o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Outro, sim,
As instituições de ensino, como as escolas e as universidades, quer dizer, ele traz o outro sim na ideia da adição, e o como, de novo, como marca de exemplificação. Como as escolas e as universidades devem promover a democratização do acesso ao cinema por meio da exibição gratuita de filmes em, por exemplo, auditórios e quadras escolares em horários noturnos, com o fito de que todas as parcelas sociais possam ser atendidas. Ele utilizou para fechar essa ideia da finalidade, né, que ele traz em várias partes do texto, a expressão com o fito de. Então, vocês observem que existe no texto uma gama de opções, de recursos coesivos, né, que fazem com que o texto tenha uma grande variedade de conectores, locuções conectivas, que, na verdade, dão ao texto uma riqueza vocabular e fazem com que esse texto se torne mais fluido. Isso é muito importante. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Mais uma vez, antes da gente terminar, eu peço que vocês comentem, curtam e compartilhem o vídeo com os amigos. Não deixem de se inscrever no canal Enem 360. Ativem o sininho para receberem os comentários diários, conteúdos da plataforma. E vamos juntos rumo ao 1000. Vejo vocês na semana que vem.